Mais uma vez quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia nesta noite. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Exatamente na leitura que nós estamos lendo dessa campanha. Gênesis 26, o versículo 12. Só apenas um versículo para a nossa meditação. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Quem achou diz amém. Vamos ler a palavra. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Quantos podem dizer amém? Amém. Poder sentar dando glória a Jesus. Glória a Deus. Eu peço que, aleluia, a igreja repita comigo o tema nesta noite. E o tema é conquistando prosperidade na adversidade. Diga após a minha pessoa: conquistando prosperidade na adversidade. Nesse texto sagrado, percebemos como Deus prosperou Isaque. Inclusive, durante a adversidade. Mesmo em meio à fome que assolava a terra naqueles dias, Deus prometeu abençoar Isaque onde ele estava habitando. E nesta noite, mediante ao texto lido, queremos destacar em dois tópicos algumas coisas que ocorreu a favor de Isaque da parte de Deus. Em primeiro lugar, segundo a orientação divina. Diga assim: segundo a orientação divina. É duas formas que o crente pode prosperar. A primeira é essa aqui: segundo a orientação divina. Deus aconselhou Isaque a não descer ao Egito. Gênesis capítulo 2, capítulo 26, versículo 2. O texto começa narrando, dizendo, Gênesis capítulo 26, o versículo, eu leio esses dois versículos, 1 e o 2, que diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, quando a terra onde Isaque estava começou a surgir uma fome, semelhante ao tempo em que seu pai, quando estava com vida, surgiu uma fome também da mesma nível. Abraão, ele desceu ao Egito. Então, Isaque, o filho, aprendeu a mesma coisa. Quando a fome apertou, quando a coisa ficou difícil, Isaque quis sair do lugar que ele estava e tomar direção ao Egito. Mas antes, ele passou nessa terra dos filisteus por nome de Gerar. Então, quando Deus viu que ele passara nessa terra, Deus falou com ele e pediu para ele não descer para o Egito, porque a preocupação de Isaque, filho de Abraão, era não perecer de fome. Vocês lembram que na Bíblia, quando se trata de fome, os servos de Deus têm uma preocupação imensa de mover-se do lugar, porque ninguém quer passar por aperto, ninguém quer passar por adversidade
às vezes estamos até preparados para viver o bem-estar, o ter, o possuir. Mas quando se trata de o faltar, quando se trata de adversidade, quando se trata de a dificuldade, nós queremos nos mover, nós queremos sair. Então, Isaac fez a mesma coisa, em querer sair do lugar. Mas Deus não estava querendo que Isaac fosse para o Egito. Muitas das vezes somos tentados a buscar felicidade no Egito quando estamos passando por adversidade. Você já notou que quando um crente que é acostumado a viver de bonança, que está passando um período tão bom, e de repente surge aperto por tudo que é lado. Não vou generalizar nesta noite, que é todos, mas eu quero dizer que uma pequena parte, eu quero me contentar nesta noite, que uma pequena parte já pensa logo em desistir. Tem até aqueles que diz, quando eu vivia no Egito, era melhor. Quando eu estava no Egito, era melhor. Eu já ouvi alguém falar assim, que quando estava no Egito, a vida era melhor. Porém, aos olhos de nosso Deus, o Egito não é o melhor caminho para o crente ir, pois o Egito para nós hoje representa o mundo. E prosperar no mundo sem Deus é um péssimo caminho, é uma péssima decisão. A prosperidade do mundo sem Deus, para Deus não é válida. Não importa. Pode ser a fortuna que tiver. O importante é ficar aonde Deus quer. O importante é aprender a ser guiado pela orientação divina, pela orientação de Deus. Então, quem quer prosperar tem que entender, a ouvir, entender e obedecer à orientação de Deus. É debaixo da orientação de Deus que o crente prospera. É debaixo da orientação de Deus que, mesmo passando por adversidade, o crente tem certeza absoluta que o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Mesmo passando por adversidade, o crente tem convicção que o Senhor não abandonará ele em meio à adversidade. E quando na adversidade tudo realmente parece que desabou, o crente tem que ser convicto que Deus vai chegar no momento certo, na hora certa, e não vai deixar o crente perecer nessa adversidade. Nenhuma adversidade que acontece na tua vida e na minha é por acaso. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite para a igreja, que é através da adversidade que Deus realiza milagre. Eu vou repetir aqui nesta noite. É através da adversidade que Deus realiza milagre. A adversidade é o caminho certo para Deus, aleluia, trazer milagre na vida de crente fiel. A adversidade, o caminho da adversidade é o caminho marcado por Deus, para Ele mostrar que Ele é grande, para Ele mostrar que é fiel, para Ele mostrar que as suas promessas não é falada com palavras vazias, para Ele mostrar que quem prometeu é fiel para cumprir. Deus não vai cumprir promessa na vida de crente na bonança, porque se está na bonança não precisa de promessa ser cumprida, se está na bonança não precisa de milagre, se está na bonança não precisa de Deus agir. Agora, se está na adversidade, se está na dificuldade, se está no impossível, aí Ele chega para mostrar que quando a gente pensa e acha que está tudo perdido, Ele chega para agir. É aí que Ele vai mostrar a grandeza. É por isso que não adianta mover do lugar. Isaac moveu, ele disse: Isaac, fica aí nessa terra, porque da terra que ele estava, ele já tinha saído. Aí Deus disse: fica aí onde você está agora, em Gerar, fica aqui, não desça para o Egito. Se Deus falou com ele para ele não descer para o Egito, porque no coração de Isaac estava que ele ia para onde? Para o Egito. Se tem alguém aqui nesta noite, ou alguém que vai nos escutar nas redes sociais dessa igreja, que por conta da adversidade que está passando, da dificuldade, está com o pensamento de ir lá no Egito para escapar da adversidade que está passando,
Deus diz nesta noite: não desça para o Egito. Não vá para o mundo. Não olhe para trás. Fique firme onde Deus está orientando você. Fique firme nas promessas. Fique firme debaixo da orientação de Deus. Qual foi a orientação que o Senhor está te dando aqui nesta noite? Não desça para o Egito. Mas se eu ficar, eu vou continuar na adversidade. Mas Deus está dizendo: fique. Mas se eu ir, possa ser que eu vá para o Egito e vou prosperar. O Egito não traz prosperidade para ninguém. E tudo que existe no Egito é ilusão. Agora, quem está debaixo da orientação de Deus, prospera em meia diversidade. Prospera. Aleluia. Deus renovou a promessa de Isaac. E Deus renovou a promessa de abençoar Isaac e a sua descendência, como havia prometido a Abraão. Em Gênesis, no capítulo 26, versículo 3 e o 4, está escrito: peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e te darei a tua semente, todas essas terras, e a tua semente serão bendita todas as nações da terra. A promessa para Isaac é que ia ser para ele, depois ia ser para os filhos dele, e depois ia ser para todas as nações da terra que tivesse ligado a promessa que Deus fez a Isaac. Diga assim: a promessa que Deus me fez é para mim, é para a minha casa, e é para depois da minha casa, é para a minha descendência. É a promessa que Deus fez. Alguém pode glorificar o Senhor? Não é só para mim, não é só para você, é para toda a sua casa e a geração que vem da sua casa. Ou seja, é para mim, é para você, é para os nossos filhos, é para nossos netos, é para nossos bisnetos, é para nosso tataraneto, e assim vai sucessivamente. Deus faz uma promessa perpétua, uma promessa contínua, uma promessa de alcançar nós e alcançar toda a nossa descendência. Você crê assim? Essa foi a promessa na vida de Isaac. Aleluia! Glória é dada ao nome soberano de Jesus Cristo de Nazaré. O que nos motiva são as promessas de Deus quanto à nossa vida. O que é que está nos motivando? Você sabe o que é motivação? Aquilo que lhe traz ânimo. Aquilo que muitas das vezes a gente está de cabisbaixo e vem uma palavra que nos fortalece. Aquilo que muitas das vezes nós estamos quase vendo uma coisa tão escura, tão difícil, tão terrível para nós atravessar, e de repente Deus libera uma palavra que levanta os nossos ânimos, levanta o nosso astral, que quem está de cabisbaixo ergue a cabeça, quem está sem fé, a fé chega e aumenta, quem está quase querendo desistir, de repente sente uma força extraordinária para dar continuidade. O que faz essa motivação gerar tudo isso dentro de nós é a promessa de Deus. É por isso que o crente não pode se esquecer da promessa. Eu vou melhorar, que eu falei em singular. Das promessas. A gente não pode esquecer das promessas de Deus. Aleluia. Nós não estamos em apenas mais um culto.
Nós estamos dando continuidade à promessa. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro que há muitos anos atrás, Deus tomou alguém para mim e me fez duas promessas poderosas. A primeira, ele me disse: você vai pisar na cidade de ouro. Essa está guardada com cadeado. Glória. Glória a Deus. Eu já sei do meu final. Tu acredita nisso? Eu não tenho nem dúvida. Aleluia. Você vai andar na cidade de ouro. E eu analisei à luz da Bíblia. Qual é a cidade que tem ouro? Porque todas as promessas que Deus faz tem que ter base na... Corre nem perigo de eu não ter convicção do meu final. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A outra promessa que ele me prometeu foi: vou eu andar com você nos quatro cantos da terra. Vai ser assim, ó. E você vai me dizer assim: meu Deus, tu estás cumprindo com tuas promessas na minha vida. Aleluia. Aí ele disse: mas você vai andar assim, fazendo a minha obra. Aleluia. Aleluia. Aí, para finalizar, a segunda promessa que ele concluiu com ela dizendo: você vai ser um mordomo fiel e um administrador do que eu vou colocar na sua mão. Aleluia. E você vai se utilizar do que eu colocar na sua mão para você fazer a minha obra. Aleluia. Então eu já tenho um foco, já tenho um objetivo, já tenho algo como é que vai ser. E agora, bispo, o que é que faz? É crer. É ficar na orientação. É ficar na dependência. É ficar crendo e ser fiel. Diga assim a seu irmão: não abra mão da fidelidade, mesmo passando por adversidade. Porque é na fidelidade que Deus vai fazer você prosperar com fidelidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Isaac obedeceu a Deus, ficando em Gerar. Gênesis capítulo 26, versículo 6. E o texto diz: assim habitou Isaac em Gerar. Aí tem assim, ponto final. Por que mudou um ponto? Porque a gente tem que receber o que Deus fala. Aleluia. Porque a gente tem que ouvir a voz de Deus, o que Ele orienta. Crente que não sabe ficar, ponto final na vida de Isaac. Quando Isaac ficou em Gerar e ponto final, isso aqui significa que ele disse: já que tu falou, eu vou ouvir a tua orientação, vou guardar e vou cumprir. Vou ficar debaixo da obediência. Pronto. Aleluia. É ruim quando Deus orienta alguém e alguém não escuta. Meu Deus, tanta gente nesses últimos dias está dessa forma, irmão. Deus fala, mas alguém está sempre colocando a sua própria vontade em cima da vontade de Deus. Deus fala, Deus manda deixar, Deus manda apartar, Deus manda ficar quieto, Deus manda viajar, Deus manda ficar ali, Deus manda fazer isso, porque para um Deus fala uma coisa, para outro Deus tem outra maneira de falar. Deus tem um tratado para cada um de nós. Agora que todos tenham que estar na mesma orientação, na mesma fidelidade. Aí Deus diz assim, quando Deus diz para um assim, não vai, a pessoa vai. Quando Deus diz não fica, a pessoa quer ir. Vai, a pessoa não vai. Fica, a pessoa quer ir. Tudo ao contrário da vontade de Deus. Assim como Isaac nos mostra um exemplo nesta noite, que o que está prevalecendo na vida dele é a vontade do grande. Aleluia. É a vontade de Deus. Ele ia para o Egito, mas Deus disse: vá não, fique em Gerar. E ele ficou. Mas em Gerar a diversidade estava grande, a fome estava tremendo, o negócio estava feio, mas Deus mandou ele ficar lá. Aleluia.
Glória a Deus. Então ele fica. Ele obedece. Oh, aleluia. Deus quer exaltar-nos no mesmo lugar que muitas das vezes fomos humilhados. Deus pode até tirar alguém e levar para onde Ele quer. Mas antes dele levar, Ele vai mostrar que a promessa dele cumpriu. Ele vai mostrar que o que Ele falou a respeito de fazer o seu servo ou sua serva prosperar, Ele vai mostrar que a pessoa, quando for, vai debaixo da bênção. Deus não tira ninguém com a mão vazia. Ele abençoa. Isaac ficou até a segunda ordem. Aleluia. E quanta gente não espera a segunda ordem. Tanta gente que vai... Deus deu a primeira ordem, fica, e a pessoa fecha o espaço. Tem a segunda ordem. Isaac ficou lá. No tempo da fome, no tempo da crise. Mas Isaac permaneceu. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que Deus quer te exaltar? Aonde você passou por humilhação? Para que aqueles que aplaudiram a tua humilhação, aqueles que sorriram, deram gargalhadas vazias, que achou bruto ser humilhado, achou bonito você ser humilhada, que contava exatamente com essa situação na sua vida. Aí se você for antes de Deus te exaltar, alguém não vai ver o que Deus vai fazer. Aí Deus faz o quê? Exalta no lugar, para que aquele que aplaudiu abaixe a mão, para que aquele que arreganhou os dentes feche os dentes, para que aquele que achar bom fique mudo. Disse Davi: prepara-te uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa. Prepara o banquete, Senhor, na presença dos meus adversários. Não é para eles morrer, não. É para comer do banquete ali, olhando para minha cara, olhando para mim com aquele olho assim, arregalado. Aleluia, dizendo: eu não acredito, eu não creio, não, é isso não, prepara uma mesa, porque aquele que aplaudiu a tua humilhação, aquele que aplaudiu a tua derrota, aquele que aplaudiu as tuas pecas, aquele que sorriu com vendo você sendo humilhado, chorando, cabisbaixo, aquele que está achando bom o que você está passando, vai ter que ver a mão de Deus estendida ao teu favor, vai ter que ver a mão de Deus fazendo você prosperar. Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? Aleluia! Deus vai fazer gente fechar os dentes. Olha, o negócio está esquentando aqui. Aleluia! Porque tem gente, irmão, tem gente que só se alegra quando está na bonança e outro na derrota. Tu sabia que tem gente que vê você precisando, necessitando, se humilhando? Para esse tipo de pessoa é uma vitória. Tu sabia disso? É uma vitória. É uma vitória. E eu quero dizer que tem gente que não está preparado para ver o que Deus vai trazer para tu aí. Tem gente que não está preparado para ver o tamanho da tua vitória. Mas se tiver preparado ou não, vai ver de todo jeito. Porque Deus vai fazer isso por amor à sua vida. Aleluia! Oh, glória a Jesus! E Deus manda
dizer nesta noite assim, ó, aleluia, Daramaxerei de Calamassui, prepare o coração, da Camaixecai, da Calabauerabaxé, aleluia, prepara o coração para ver, prepara o coração, para ver o tamanho da vitória dele, prepara o coração para não cair de costa, prepara o coração. Vou deixar Jesus é vida adorar. Aleluia. Glória a Deus. Tá pensando que vai ser assim para sempre esse negócio pequenininho? Tá pensando? Ele vai fazer uma coisa grande para mostrar aquele que disse assim: isso aí não vai para frente não. É só invenção de homem. Não vai para frente não. Aí ele vai fazer para mostrar quem prometeu foi ele. Eu não sei quem está pegando essa palavra. Aleluia. Aquele louvor é forte. Tua vitória chegar ali. Tem crente que não olha para esse louvor. Você vai engolir atravessado, filho. A vitória vai chegar de carro forte. Aleluia! Glória a Jesus! Ô glória! Quem está entendendo? Glória a Deus. Salmo de número 32, versículo 8, diz assim: o Senhor promete orientar-nos e guiar-nos. O que é que ele diz no Salmo? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Para quem está preocupado quando Deus começar a fazer o mover. Eita, meu Deus, que negócio forte é esse? Você que está preocupado quando Deus começar a fazer o mover geográfico. Para virar página da tua história. Deus vai virar a página da tua história fazendo um mover geográfico. Para quem entende o que é geografia, está entendendo o que é que eu estou dizendo. A página vai ser virada com um mover geográfico. Aleluia! 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 Aí a página sendo virada com o mover geográfico, mas nem todos estão preparados para o mover geográfico de Deus. Fica preocupado como vai ser, de que jeito, como vai chegar, como vai conhecer, como vai fazer, como vai agir. Aí ele fala: não se preocupa, por quê? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus vai mover, virar a página da sua história com o mover geográfico, mas vai ficar te guiando com os próprios olhos dele. Não vai tirar os olhos de você um segundo. Ele vai te guiar com os olhos e vai te ensinar, vai te instruir e vai mostrar o lugar que você deve ir. Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? Eu vou deixar Jesus é vida adorar. Quem vem para o culto dos vivos, chegou o momento de adorar a Deus. Aleluia!
Esse último encerramento da campanha, Deus está marcando aqui nesta noite e dizendo: não se preocupa, porque a página vai ser virada. Eu vou fazer um mover na sua vida. Vai ser mover geográfico. Nada vai ficar no lugar. Eu vou mover as coisas do lugar. Eu vou tirar isso do lugar. Vou colocar aquilo, vou fazer isso. Aleluia! Mas você não vai perder a direção. Deus é a tua direção. Deus é o teu guia. Deus é a tua orientação. Você não vai se perder. Meu Deus. Vou deixar você adorar para entender o peso dessa palavra que Deus está liberando aqui nesta noite. Adarigamashekamaia. Huyamashkai, decalamasui dalamas. Eramashkai, tekamaueranakeia, kaia, maia, kaiste. Era calamasu de camacheka macauea cheia maia. Oh! E esse mover geográfico de Deus, com essa página virando, meu Deus, inquieta muita gente, meu irmão. Inquieta muita gente. Porque é algo que muitas pessoas não esperam do que Deus vai fazer com você. Não espera. Não espera. Aleluia, não espera. Se preocupar para quê? Se preocupar para quê? Coisa boa é quem está debaixo da orientação divina. Coisa boa é quem está debaixo da orientação. Quem está debaixo da orientação, sendo guiado pelo Senhor, não se perde. Não erra o alvo. E chega exatamente no porto seguro. Porque é Deus que está guiando, Deus que está orientando, Deus que está fazendo. Diga assim: os meus passos são conduzidos pelo Senhor. Quem crê nisso aqui? Vai ter embigo cortado. Vai ter embigo cortado. Aleluia! O embigo só fica grudado enquanto a gente é criança, irmão. Depois que o menino nasce, o embigo é cortado e está nascendo nesta noite aqui. Quem é guiado por Deus não pode ter embigo, irmão. Presta atenção nisso. Porque Jeová passa a tesoura. Porque é do jeito dele. É duas ou uma. Ou você é orientado por Deus realmente, ou você é orientado por você. Aleluia. Deus me deu só um gostinho do que ele falou. Ele não cumpriu tudo. Mas ele já mostrou para mim um gostinho do que ele falou. Quando eu viajei para colocar uma obra em São Paulo, que o avião subiu lá em cima, que eu disse assim: está começando a cumprir. Porque não foi uma viagem para visitar apenas. Foi uma viagem com missão. E viajar para fazer uma missão é diferente de viajar para visita. Eu experimentei um pouco do gosto daquilo quando ele me disse: você vai estar assim, ó.
Eita glória! Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que é muito bom. Você sabe, você está no trajeto de Deus. À Aleluia. vontade. Aleluia. Glória a Jesus. Sendo guiado pelos olhos do Senhor. Em segundo lugar, para nós conquistar a prosperidade na diversidade, é mediante a um fato que nos ajudará muito quando nós entendemos. A bênção do Senhor é que enriquece. Diga após a minha pessoa, a bênção do Senhor é que enriquece. Glória a Deus. Aleluia. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano. Olha a coisa linda. A fome estava grande. O negócio estava apertado. Então, a colheita a gente quer com pressa. Porque está na necessidade mesmo. Porque a Bíblia faz questão de dizer que ele plantou e colheu no mesmo ano. Porque ali não tinha espaço para o Salmo 40. O espaço ali era para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer, que eu plante e colha logo. Tem momento que é assim. Isaac plantou na terra que o negócio estava se acabando de fome. Então ele estava querendo uma colheita ali naquele mesmo ano. E a Bíblia diz que ele plantou e colheu naquele mesmo ano. Deus, aleluia. A colheita é nesse ano. Glória a Deus. É nesse mesmo ano. Aleluia. Glória a Jesus. A colheita é no mesmo ano, a Bíblia diz. A colheita é nesse ano. Aleluia. É nesse ano. Aleluia. Nós estamos plantando em 2025. E vamos colher em 2025. Aleluia. Não é para 2026 não, para 2025. Glória a Deus. A colheita. Aleluia. Aleluia. Quem recebe? Deus. E semeou Isaac naquelas mesmas terras e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, menino. Deus lhe entregou em 100% do plantio. Quando a gente faz um plantio, a gente imagina de receber 70%, 50%. É ou não é? Deus deu logo os 100%. É tudo teu, Isaac. É tudo seu. Sem medida. Porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, 12. Ele plantou, ele fez, foi tudo na diversidade. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. Diga assim, a minha colheita vai ser grande, porque o Senhor está me abençoando. Quem crê que o Senhor está abençoando você aqui nesta noite? Glória a Jesus. Aleluia. Quando Deus resolve abençoar-nos, em pouco tempo recuperamos as perdas. Glória a Deus. Eu vou repetir. Viu, Bispo Alexandre? Quando Deus resolve abençoar, em pouco tempo, a gente recupera tudo aquilo que a gente perdeu. Aleluia. Diga assim, quando Deus me resolve me abençoar, diga, eu recupero Eu recupero em pouco tempo em pouco tempo tudo que eu perdi. tudo que eu perdi. Glória a Deus. Quem te viu perder, vai te ver prosperar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou só olhar quem está recebendo essa palavra. Glória a Deus. Eu recebo a posse.
vai ver prosperar, 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 prosperar. Eu profetizo sobre a tua vida a prosperidade de Deus, em meio à adversidade que você está vivenciando. A prosperidade de Deus. Ele tinha perdido muitas coisas e habitou em Gerar pequeno. Mas no ano da fome, no ano da dificuldade, no ano do aperto, no ano da adversidade, no ano do difícil, no ano do impossível, Isaac toma a atitude de colocar a semente na terra. Ele não esperou ser próximo para plantar. Ele plantou na dificuldade, na adversidade. Tá difícil, Isaac estava plantando. O negócio tá feio, Isaac estava plantando. A coisa tá mais para dar errado do que dar certo. Ele continuava plantando. Ele estava crendo. Ele estava crendo. Quem sabe os filisteus olhavam para Isaac dizendo: é um doido. Colocar semente em uma terra seca, onde não chove, só tem sol. Vai colher o quê? Parece que não aprendeu o que perdeu. Não, meu querido, é porque quem tem fé não encruza o braço porque perdeu alguma coisa. Mesmo na adversidade, sai semeando, semeando, semeando. E nesta noite nós estamos aqui. Nós estamos plantando a semente da fé. Nós estamos plantando a semente do amor. Nós estamos plantando a semente da prosperidade. Nós estamos plantando na dificuldade, plantando no que é ruim, plantando no solo difícil. Mas tem uma coisa: Deus ainda esse ano vai fazer germinar a semente, fazer prosperar, 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 prosperar. No mesmo ano, 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 no mesmo ano vai ter colheita! Quem trouxe glória da glória? Quem está plantando? Cadê os que estão plantando? Cadê os que estão plantando? Cadê os que estão plantando? Se tem alguém aqui em nosso meio que está plantando uma semente ruim, uma semente maldosa, uma semente maliciosa, uma semente que Deus não está se agradando, a semente da infidelidade, da falsidade, da mentira, da calúnia, de tanta coisa, da fofoca. Ei, não é desse tipo de semente que Deus quer que você plante, não. Não, não, não. Essa semente não vai ter resultado bom, não. Vai ter resultado ruim. Tu está na fofoca, sai disso. Você está na mentira, sai disso. Está no adultério, sai disso. Está na prostituição, sai disso. Está implantando o que é ruim, sai disso. Está implantando inveja, sai disso. Está implantando ciúme, sai disso. Está implantando a panelinha, sai disso, sai disso. Que tu não vai colher coisa boa, não. Agora quem está plantando a fidelidade, ao amor, aleluia, alegria. Quem está plantando o fruto do Espírito, a semente do fruto do Espírito, Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer prosperar. Quem está plantando a semente do dízimo, quem está plantando a semente da oferta, quem está plantando a semente da adoração, quem está plantando a semente de cultuar a Deus, quem está plantando essa semente, Deus vai fazer prosperar, 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 prosperar! Quem trouxe glória, abra a boca. Quem trouxe aleluia, abra a boca e adore ao Senhor. Beira mais xaraia. Da camachecai, de calamassui de caia. Ura mais xere de castrui da labas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Receba! Aleluia, Jesus! Glória, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Você não, rapaz!
semente negativa e plantou alguém. É como se diz assim: epa, eu estou plantando uma semente ruim. Aí não tem nem força nem de adorar, mas já vai o conselho do Espírito Santo. É só abandonar essa semente velha. Te converte aqui nesta noite. Abandona esse tipo de semeadura e aprende a plantar o que é bom. Aprende a plantar o que é bom, que na colheita de Deus a gente só colhe o que planta. Tu planta a rindade, vai colher a rindade. Estou falando aqui da lei da semeadura nesta noite. Isaac colheu o que é bom porque ele plantou o que é bom. Aleluia! Coisa é essa de alguém plantar o que é ruim e querer colher o que é bom? Tu vai pra peia. Agora planta o que é bom, que Jeová vai trazer a colheita, a colheita, a colheita, a colheita, a colheita. E a colheita não vai ser pequena, vai ser com sem medida, sem medida, sem medida, sem medida, recalcada, sacudida, recalcada, sacudida, sem medida, recalcada, sacudida, sem medida, recalcada, sacudida. É a semente que você vai colher. Quem planta a semente da maldade, da malícia, vai ficar só olhando. Os que plantam a boa semente colher. E vai dizer como pode, como foi aquilo, é que a pessoa levou a sério o que o Senhor disse. E está plantando exatamente o que foi orientado pelo Senhor. Quer prosperar plantando a semente da desunião. No solo de Deus, ele nem recebe esse tipo de semente. Aleluia. 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 Eu tenho ensinado a Jesus a vida a adorar, meu irmão. Aleluia. Bacamai, calamacé, cheio de camaia. Receba que é poder de Deus mesmo na casa. Receba que é poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Ele marcou um dia para você sair daqui chapado da glória, cheio da glória de Deus. Ontem a bispa estava pregando e ele fez a limpeza. Aleluia! Para hoje ele derramar a glória. Então recebe! É assim. Aleluia, desse jeito. Aleluia, ele vai preparando o terreno. Usa um para preparar o terreno, usa o outro para parar o terreno, e depois usa o outro para mandar a chuva da bênção. E a confirmação é com fogo. Recebe, 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 recebe. A confirmação da colheita é com fogo. Recebe, 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 recebe. Recebe essa unção, recebe esse poder, recebe essa presença. Receba! Quem trouxe glória, abre a boca para adorar. Da glória que não é batizado com o Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor quer te selar com o batismo do Espírito Santo. Quem está plantando
plantando semente ruim, o Senhor está dizendo: para de plantar o que é ruim, porque Deus não se deixa se escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o ser humano planta, ele colhe. Mas para quem está plantando a boa semente, Deus está dizendo nesse ano 2025 que vai vir o tempo da colheita na sua vida, e vai ser sem medida, sem medida, sem medida, recalcada, sacudida, sem medida, recalcada, sacudida. Então recebe, recebe, porque a colheita vai ser grande, a colheita vai ser grande. Recebe, recebe, recebe. Ele vai. Recebe. Recebe. Aleluia. 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 Glória. E o texto diz: e engrandeceu-se o varão. Aleluia. Aleluia. E iam se engrandecendo até que se tornou muito grande. Eita Deus, que coisa maravilhosa. Ele chegou pequeno, ele chegou quase vazio, mas no mesmo ano Deus começou a fazer o homem crescer, porque o homem estava plantando coisa boa. Aí o Senhor começou a fazer a prosperar o caminho de Isaac. Aleluia. E o homem foi, e o texto diz que ele ia se engrandecendo, irmão. Meu Deus, crescendo-se o varão e se engrandecendo. Aleluia. Deus estava fazendo o homem crescer até que se tornou muito grande. Gênesis 26 e o 13. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que diz assim: engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Muito grande. Aleluia. Era Deus que estava fazendo Isaac prosperar. Era Deus que estava fazendo Isaac crescer na presença dos seus inimigos. Porque os filisteus não eram amigos de Isaac, não. Os filisteus não eram amigos de Isaac. Era inimigo. Deus fará você crescer em meio a seus inimigos. Aleluia. A bênção do Senhor nos enriquece. Provérbio capítulo 10 e o versículo 20. Provérbio 10, 22. Eu vou ler na NVI. Diz assim a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor nos enriquece e com ela não vem dor. Não existe dores. Deus vai fazer você prosperar e não vai deixar chegar dores em você. Se a riqueza vem e não traz dores, porque a Bíblia diz que a raiz, o dinheiro é a raiz de todos os males, e por amor a ele muitos partiram dessa vida para outra com muitas dores. Mas isso é quando ela não vem do Senhor. Mas quando Deus manda, quando Deus abençoa, quando Deus traz, não tem dores. Não vai ter perigo, não vai ter medo, vai ter nada. Deus vai abençoar de uma forma maravilhosa. Aleluia. E vai ser tremendo. Glória a Deus. Tremendo. Aleluia, Jesus. E Ele vai tirar até o medo, irmão. Até o medo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus.
A nossa prosperidade, veja bem, a nossa prosperidade, você tem que entender isso. Deus vai fazer você prosperar. É por isso que algumas pessoas, quando Deus faz ela prosperar, que aqueles que torciam contra já viu, muitas das vezes Deus move. Ele tira e leva para outro lugar. Porque quem tinha de ver já viu, por conta disso aqui, ó. A nossa prosperidade desperta inveja em outras pessoas que estão à nossa volta. Gênesis 26 e o 14. Olha o que é que o texto diz. E tinha possessão de ovelhas. Isso é Isaac. Possessão de vacas. E muita gente de serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. Presta atenção nisso. Tinha o quê? Possessão de ovelhas. Possessão de vacas. E muita gente ao seu serviço. Muito trabalhador. Muito trabalhador. De maneira que os filisteus o invejavam. Quando ele chegou pequeno, ninguém invejou ele. Aplaudia, achava bonito, sorria, gargalhava, mangava. Olha, chegou um aí. Aí depois que o homem começou a plantar, e no mesmo ano começou a colher, crescendo, engrandecendo, e que de repente chegou um número de trabalhador muito grande para ficar debaixo da prosperidade de Isaac, da condição financeira de Isaac, que o filisteu viu o tamanho do rebanho e das pessoas que estavam servindo para tomar conta daquele rebanho, aos olhos do filisteu. Aí começou a invejar. Diga assim: a nossa prosperidade faz os filisteus ficar com inveja. Agora, dentro de uma casa de Deus, da igreja, existe filisteu? Infelizmente, existe. E quem é os filisteus no meio do povo? É aquele que torce para a sua derrota. É aquele que não pode ver você prosperar. Se você comprar um carro, a oi. Não tem nada, comprou uma moto, a oi, zoião. Como foi que comprou essa moto? Como foi? Eu trabalho tanto e não consigo, não entendo. A oi, zoião. Principalmente para quem é o líder. Como foi que ele comprou isso? Isso é mesmo. Todo mundo pode ter um carro novo zero. Político pode ter um carro novo. Justiça pode ter um carro novo. Vizinho pode ter um carro novo. Todo mundo pode ter um carro do ano. Todo mundo. Mas um pastor de igreja e um bispo de igreja, seja qual for o líder da igreja, se ele comprar um, parece que não é nem gente. E nem precisa de carro, é para andar a pé. Meu Deus. Aí eu quero acreditar que aqui nesta noite não tem ninguém assim. Mas se tiver, recebe. Eu quero dizer para tu, terra, que quem está em cima desse altar aqui é uma autoridade constituída por Deus. Como é que uma autoridade constituída por Deus não pode prosperar? Quer dizer que Deus levanta para ser mendigo, é? O Deus rico, dono da ouro e da prata, o Deus todo-poderoso,
só levanta um servo para ele ser mendigo, mente fechada, mente vazia, manipulada por Satanás. Eu repreendo nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Quem é ministro do Evangelho é Deus que faz prosperar. É Deus que faz prosperar. Aleluia! Coitado dos ministros do Evangelho de Cristo. É para pagar aluguel pro resto da vida, andar a pé. Parece uma coisa linda. No Instagram eu vi um momento desse aqui que chama a atenção do povão. Um pastor que vai para a igreja para dirigir o culto. Aí ele vai de bicicleta levando a esposa e a filha no bagageiro. E volta. Ele não tem culpa nenhuma. Ele estava indo, alguém filmou. Porque conhece que ele é pastor da cidade. Mas aquele que filmou foi uma admiração. E quando o povo viu, esse aqui é um pastor. Olha a admiração, a exclamação. Esse aqui é um pastor. Vai para a igreja de bicicleta. Está repreendido, praga. Está repreendido. Está repreendido. Glória a Deus. Sabe por que eu repreendo? Porque ele é homem de Deus, porque está em cima da bicicleta. E quem disse que bicicleta, moto e carro define o homem de Deus? Quem define o homem de Deus é a fidelidade dele para com Deus. Ele pode estar numa Hilux. Viu? Pode estar numa Ranger Rover, uma Land Rover, uma Hilux. Ele pode estar em que tiver. Se ele for fiel a Deus, ele é homem de Deus. Aleluia. Essa igreja concorda com isso? Minha oração é para que Deus tire ele da bicicleta e dê um carro para ele e a família dele. Glória a Deus. É mais melhor e é mais seguro. Aleluia. Pois é essa que na visão brasileira, um líder de igreja tem que ser pobre de marré-marré. Meu Deus. Isso é a visão do Satanás. E nós repreendemos nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Um adúltero pode ter tudo bom e do melhor. Um prostituto pode ter tudo bom e do melhor. Um que faz trabalho para o mal de magia pode ter tudo bom e do melhor. E um líder de igreja não pode ter, por quê? Aleluia. Vai abrir essa mente fechada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa o Senhor mover a sua mente. Glória a Deus. Tenho o maior prazer quando o meu pastor descia de um cadete. Quem conhece o cadete aqui? Na época, comprou um cadete bom. Pensa no carro para correr. Eu estava na portaria da igreja, eu era o porteiro. Era auxiliar de trabalho, eu era o porteiro. No ministério de Madureira, eu estava na portaria. Chegava meu pastor no cadete. E o bichinho tinha um pé que parecia ter uma barra de ferro. Os 4 pneus chega, cantava. E eu morria de alegria, aquilo ali. Aquilo ali pra mim era... Quando ele descia do carro com a esposa dele, que me dava logo um abraço, que ele era humilde. Que humildade não indica porque pode ter e deixar de ser humilde. Isso é mentira. Se você passar a ter e deixar de ser humilde, você não deixou de ser humilde. Você já não era humilde. O dinheiro apenas está revelando quem é você. Porque um homem, a humildade dele não está em bem. Não está. E nem na roupa. Pode andar com paletó de ouro brilhando. A humildade está no coração. Tem gente que se confunde. A humildade é andar com uma sandália havaiana, com a correia azul e amarela. Isso é coisa do capeta. Meu Deus. Estou falando que Isaac prosperou. Estou na fiação, sai não. Aleluia. Quando ele descia, Pai do Senhor, irmão Josias, diga amém. Apertava a minha mão, dava aquele abraço. Entrava, a Bíblia dele era grandona. Ele entrava na igreja e eu ficava cheio de vida. Ah, quem tivesse doido chegasse perto do carro do meu pastor. Com eu na portaria sendo porteiro. Passavam perto da casa de oi. Se ele pode levantar a mão aí para arranhar, eu estou aqui vendo. Glória a Deus. Hein? É quando ele...
Hoje às vezes preparei que a gente vai num canto ali, fazer uma obra. Menina, aquilo ali pra mim era tudo. Ali era tudo. Me convidou para fazer uma obra, uma missão. Para expulsar o demônio. Pra mim já era tudo ali. Eu já ia muito animado. Tá pronto, Rosinha? Senta, meu pastor. Vamos lá. Era assim. Aleluia. Gente que vê o pastor prosperar e fica... Sangue! Aleluia. Diga assim, o sangue de Jesus O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Toda a igreja diga assim, Senhor, Senhor, prospera meus líderes prospere meus líderes e prospere a mim. e prospere a mim. É desse jeito. Glória a Deus. E eu digo, me prospere e prospera o povo que eu tomo conta dele. Aleluia. Glória a Deus. Desse jeito. Se tu ficar com inveja porque o teu pastor for prosperar, meu Deus do céu, vai estar ruim pra tu. Vai estar muito ruim pra tu, porque tu só vai ver eu prosperar e tu não vai não. Aleluia. A inveja é uma derrota. É verdade. A inveja é o quê? Uma derrota. Irmão, diga assim ao seu irmão, nunca deixe Nunca deixe você ser motivado você ser motivado pela inveja. pela inveja. Deixe não. Aleluia. Coisa triste. Ela comprou o quê? Ixi, um sofá. Eu vou ver como foi o sofá dela. Irmã fulana. Pai do Senhor. Pai do Senhor, minha amada. A irmã, coitada, feliz porque comprou um sofá. Sorriso aqui no canto da orelha. Aí bota logo a irmã pra dentro. E a irmã... Como é que tá as coisas? Tá bom, tá? E o olho no sofá? É o invejoso é assim. Meu Deus. Tá, é bom, né, irmã? Comprou um sofazinho, foi? Tá bonito. Acredita que eu tive um sonho comprando um sofá desse? Começa logo com esse negócio. Meu Deus. Diz que teve um sonho comprando um sofá daquele. Meu Deus. Senhor Jesus. Começa logo assim, a coisa. Ai, eu acredito. Quando você vê alguém dizendo assim, eu tive um sonho comprando um desse também. Pronto. Começou por aí. Sangue de Jesus tem poder. Começou por aí. Agora. É quando sai. Aí eu vi o sofá dela. Não é essas coisas não. Não é essas coisas não. Deus me livre de eu ter um sofá daquele. Mas ela disse que teve um sonho de comprar um. Aí fora, Deus me livre de comprar um sofá daquele. Deus me livre. Deus vai me dar o melhor. Vai não. Vai dar nada não. Aleluia. Modo olho é inveja. E os filisteus? Invejoso. Invejoso. Sabe? E a inveja dele estava crescendo cada vez mais. A inveja dos filisteus crescendo. Foi crescendo tanto a inveja dos filisteus, crescendo tanto. Tanto. Que eles pediram para Isaac sair do meio deles. Sai de perto de mim, porque tu está se tornando um povo maior que eu. Eu vou encerrar. Meu Deus. Saia de perto de mim, porque você está prosperando mais do que eu. Foi assim que os filisteus falaram com Isaac, coisa feia. Tem gente que está do nosso lado até a gente prosperar, é? Depois, quando vê a nossa prosperidade, quer sair de perto porque não suporta a prosperidade do irmão. Coisa é essa? Sai de perto de mim. Isaac saiu à força, porque estava em número maior que eles. Meu Jesus amado, sai de perto de mim. Em Salmo 112, versículo 10, o salmista afirma que o ímpio invejoso chega a se enraivecer e se consumir por causa da prosperidade do justo. Sabe o que é isso? Trincar os dentes. Nem dormir de noite. Já pensou? Uma pessoa que não consegue dormir de noite porque o irmão está prosperando? Eu não acredito. E o sono não chega. Sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão quando ele está prosperando. Aleluia.
E peço para o Senhor abençoar mais ainda. Foi isso que eu aprendi à luz da palavra. Para que quando chegar a minha vez, a minha semente que eu tenho plantado, eu vou colher semente boa. Finalizando. Entretanto, o próprio Deus que se compraz na prosperidade do seu servo. Salmo 35, versículo 27, para nós encerrar. Salmo 35 e o 27. Salmos 35 e o versículo 27. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: contende alegria e regozijo todos que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Deixa eu ler aqui numa linguagem King James. 37, 35, o 35 do Salmo e o 27. Olha o que está escrito: contende júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência, e repito continuamente: glorificado seja o Senhor que tem prazer na fidelidade do seu servo. Em outras palavras, o texto diz que o Senhor tem prazer quando o seu servo prospera. Deus tem prazer em ver os seus servos prosperando. Não é do agrado de Deus ver seu povo sofrendo, sem nada, passando necessidade. Deus tem prazer em ver os seus servos prosperar na terra. Agora, os servos fiéis, ele se compraz, tem prazer. Diga assim: o Senhor tem prazer em me ver prosperar. Agora olhe para o seu irmão e profetize, diga: então prospera. Prospera com a semente que você está plantando. Vamos ficar de pé.